Nós ouvimos aí a apresentação da Diana e vamos entrar no assunto propriamente dito, né? Ela vai falar um pouquinho das experiências dela e que, com certeza, muitos de vocês vivem ou viveram essa situação e, por falta de não se abrir, por falta de um conhecimento ou pela criação antiga, não ter tido a oportunidade de se curarem. E muitas vidas foram perdidas devido a esse comportamento. Então, com vocês, Diana, o tema é livre, sinta-se à vontade. Eu gostaria que você iniciasse falando para nós como foi sua infância, se você chegou à conclusão de que precisava de tratamento. Foi bem assim complicado, porque a gente morava no interior, né? Era na roça. Não é porque a gente mora, ou alguém que mora no interior ou na roça, tá aí, que todos vão ter o mesmo problema que eu, né? Mas da minha história, eu vou falar da minha história, o que aconteceu comigo. Eu deixo sempre bem claro para as pessoas que esta é a minha história. Vocês concordando ou não, assim, mas foi a minha história. E para isso eu te trouxe aqui, para contar a sua história. Isso aí. Vim de família muito simples, do interior. Meu pai era alcoólatra, né? E assim, somos em 7 irmãos. E aquela crença sempre, assim, aquele mundo, a gente não tinha energia, né? Aquela coisa assim. Meus pais me casaram muito cedo, com 11 anos, né? Então, assim, fui mamãe aos 15 anos. Então, assim, por eles terem me casado e eu não tive uma infância legal, por causa dos maus tratos, tipo violência, né, bebida, essas coisas, e ter cortado ali minha juventude por me casar ali com uma pessoa, na minha cabeça, eu tinha que ficar naquilo casada, porque as pessoas falavam, não, que Deus ia me castigar, que se eu largasse, né, então... É aquela coisa de crenças que vinha naquela época, né, que acompanhava, e como eu não tinha outra visão, eu não tinha nem energia para mim saber, ou um jornal, ou alguém, um amigo de fora, que trouxesse outra assim, uma história diferente. Uma visão diferente. Então, eu achava e acreditava naquilo mesmo, que Deus ia me castigar e que eu não podia largar. Então, assim, eu fui mamãe aos 15 anos, né? E aí a depressão, eu já estava com depressão, mas não conhecia. Na época, há 28 anos atrás, a depressão era bem discriminada, não era conhecida. Então, o que aconteceu é que ninguém percebia, inclusive eu, né? E aí eu continuei, né, naquela depressão, sem ver. Aos 20 anos, eu já estava bem avançado o meu estado de depressão, onde eu engravidei na segunda gravidez, né, sem assim, noção nenhuma também. E aí, com 22 anos, então, eu não tinha mais saída, onde eu tento tirar a minha própria vida, né? Me preparei para a morte e tal. Eu vou fazer uma palhinha bem rápida, pessoal, para não ficar grande, porque se eu fosse contar a minha história toda, né, a gente ia ficar aqui não sei quanto tempo. Então, assim, onde eu tomei, né, ali vários comprimidos, entreguei minhas crianças para minha sogra, eu já não comia mais, eu já não saía mais dos médicos, né? A prefeitura já não me aguentava mais, o posto já não me aguentava mais, né? E era assim, eu tinha dores. Já tinha virado figurinha marcada. Já. Então, assim, eu vinha para Vitória, eu morava na época, a minha cidade natal, que é São Roque do Canaã, né? É uma cidade maravilhosa, que eu amo, mas é interior, sabe como é? Tem que vir para a cidade, para a capital, para cuidar dessas coisas, né? Na época, então, não tinha nem conhecimento de que era depressão. Então, era assim, eu tô com... E a depressão, ela dói tudo mesmo, ela dói o corpo, você sente dor nos braços, dor nas pernas, dor de cabeça, todo dia é uma dor que anda. Um dia você está trevado na cama, outro dia você está... As dores andam, a dor é da alma, e aí você vai fazer uns exames e não é nada. Quando a gente é novo, ainda, igual eu na época, eu tinha 20 anos, então as dores ainda não tinham me afetado uma doença, porque tudo que não é bem resolvido na nossa mente vai ser
vai separar no nosso corpo. Problemas de arritmia, problemas no corpo, qualquer coisa. Aonde que for um câncer, qualquer doença vai se instalar. Eu não sei qual é o caso no meu caso, na época eu era muito jovem, então não deu tempo dessa doença vir. Mas eu sentia dores e dores e ficava irada da vida quando os médicos falavam que eu não tinha nada. Então, eu ia embora com dor, mais com raiva ainda, que eu não entendia o que era aquilo, né, Altair? É incrível. Mas é assim, com o passar do tempo, depois que eu tomei o remédio, minha mãe me buscou. Então, assim, os maus tratos continuou, eu não tinha visão. Então, onde eu me casei de novo, às pressas, porque meu pai, na época, ele era ainda violento, né? E meu pai é um amor, tá, pessoal? Depois eu vou contar a história do meu pai, né? Porque na época ele era assim, mas hoje ele é um amor para mim, tá? Era o que ele podia fazer, né? As pessoas mudam, as pessoas fazem, porque ele também veio de crenças, né? Então, assim, não fiquem com raiva dele, porque também fiquei muito tempo, mas depois eu entendi. Então, minha mãe me buscou, me ajudou, tal, e me acolheram lá um tempo, mas aí eu me casei de novo, segundo casamento, e ali eu fui buscar, eu pensava, eu acho que Deus não me colocou nesse mundo para mim vir e tirar minha própria vida, ou eu pensava assim, na minha cabeça, tem que ter algo melhor nessa vida, porque aquele mundo que eu vivia não tinha graça, não tinha... Era um mundo escuro, um mundo sem comunicador, não fazia sentido. Então, aonde eu fui buscar cursos e fui buscando trabalho, fui lendo, eu amo ler, onde que eu venho buscando a sabedoria nos livros, né? Com as pessoas que são mais inteligentes que eu acreditava que fosse, e foi assim que nos psicólogos, né? Eu comecei a fazer terapia, já vai fazer 18 anos, né, que eu faço acompanhamento. E a única cura é pela fala, onde eu venho buscando mentorias e venho buscando aprendizado e fazendo cursos, né, estudando, que é o único jeito da gente buscar essa sabedoria, como viver, porque eu acho que Deus não colocou a gente aqui nesse mundo para sofrer tanto assim. É porque às vezes a gente não conhece, não sabe aonde está a cura, né? Diana, realmente hoje é um mal que assola, né, o mundo. Sim, a doença do século. Hoje já é bem esclarecido. Sim. Mas a gente entende que no passado, e o reflexo que tem hoje, esse reflexo vem do passado. Sim. Porque muitas doenças, não só o estresse, a correria do dia a dia, ele vem causar essa doença. Só que antigamente eles davam outros nomes, outros métodos de tratamento. Sim. E na família era um deles. Porque o pai e a mãe às vezes achava que o filho estava de gracinha e colocava de castigo, e não sabendo, e nem os próprios médicos conseguiam diagnosticar, como você está falando aí. Sim. Então a violência, o nosso eu fica muito machucado. Sim. E a gente tem vergonha. E na época não tinha com quem falar. Não. Diferentemente hoje, como você acabou de citar aí, você foi procurar nos livros, você foi procurar pessoas que você achava que sabiam, mas que não era bem assim, e você acabou encontrando o caminho, né, para que você chegasse a estar bem consigo mesma. Você fala no seu vídeo, e eu gostaria de fazer propaganda do seu vídeo, o vídeo dela, gente, está disponível no canal do YouTube que ela tem, Diana Estrela. Você pode acessar lá, assistir o vídeo, que você vai entender melhor a história dela. É longa realmente, mas vale a pena para exemplificar, para que você não fique com vergonha, não tenha medo de procurar ajuda. O importante de tudo é procurar ajuda. O que com a Diana, ela teve que descobrir sozinha. Mas vamos continuar a história dela, porque a história dela não é só de tristeza. A história dela também é de alegrias, claro, porque em cima da tristeza, ela achou o caminho da felicidade. Vamos lá. É isso aí, continue. Com certeza. Aí, depois disso, vim buscando até chegar no ponto de poder ter esse conhecimento que as pessoas não conhecem, né, Altair? Por exemplo, as 7 áreas da nossa vida, né? A maioria das pessoas não tem conhecimento. Essas 7 áreas aí, Diana, eu assisti o vídeo várias vezes e repeti essas 7 áreas direto. É um problema
que até a gente mesmo, que acha que não tem, a gente se encontra ali. Uhum. A gente acaba... Então, Se achando. eu achei, eu me interessei, eu gostei, porque eu me encontrei ali nessas 7 áreas. E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como que você fez para poder chegar nessas 7 áreas e ver a consequência, sentir fisicamente a consequência dessas 7 áreas na sua vida. Eu tenho certeza, Altair, que depois que as pessoas... aconteceu comigo e depois aconteceu com você, depois que as pessoas souber, muitas, talvez dentro de 100, talvez 2 não vai entender o que é as 7 áreas das nossas vidas, né? Porque na época da depressão, eu vou contar só uma palhinha o que acontecia, que na época da minha depressão, que eu estava quase morrendo, tentei me matar, eu ia para todas as igrejas e as pessoas me julgavam, porque eu creio no Deus vivo, né? A gente crê Amém. no Deus, né? Claro, e as pessoas só olhavam, só conheciam uma área. A maioria das pessoas só conhece uma área, que é a área espiritual. Então, quando a pessoa está com depressão, ela julga a outra, sem querer, mas julga, porque vem e fala assim, a maioria falava comigo, isso é falta de Deus, você tem que ir mais na igreja, você tem que buscar mais Deus para isso. E eu ficava horrorizada com aquilo dentro de mim, eu falava, poxa vida, eu oro todos os dias, eu vou para a igreja, e essa pessoa vem falar para mim que eu não tenho Deus. Então, assim, hoje, com o conhecimento, eu vejo que as pessoas que falam isso não têm conhecimento nenhum. Ela não ajuda a outra pessoa, ela só atrapalha. Porque a área espiritual tem que ser um profissional da área para poder estar falando essas coisas para quem está com depressão. Porque a depressão não é fácil. Quem já teve, quem nunca teve, um dia pode ter. E quem já teve sabe do que a gente está falando, né? Porque eu acho que a maioria já teve, a não ser que for mais jovem, né? Então, assim, depois que eu vou começar a falar das 7 áreas para vocês entenderem, pessoas, como é importante. Por exemplo, a área familiar. A área familiar é a sua família. Pode ser a consanguínea e pode ser... A sua família consanguínea é aquela que é seus irmãos, sua mãe, mas que não more mais com você. Sua família é aquela que mora debaixo do seu telhado. É aquela ali, a sua família agora. Não é que a outra não seja sua família. É consanguínea. Mas ela não está ali participando do seu café da manhã todo dia, né? Então, é assim, como que as pessoas chegam em casa? Como que está a sua família? Sua família vai bem, vocês têm amor dentro de casa, tira tempo para as crianças, vocês tira um tempinho para o esposo, para a esposa, para conversar, ou já chega do trabalho, traz o trabalho junto para casa, né, e já começa aquela brigaiada danada, e aí as crianças ficam toda maluca, porque eu fui criada assim, então assim, eu sei o que é isso, além de estudar, de ver, eu posso sentir todas as dores que uma pessoa pode vir me contar, eu vou sentir porque eu passei. Sabe? Então, assim, eu faço uma pergunta sempre. Como anda a sua família? É como se fosse um jogo de dominó. Se todas essas 7 áreas estiverem em pezinha, se você mexer, a gente vai conseguir fazer tudo maravilhoso? Não. Mas se você conseguir manter estável isso aí, essas 7 áreas, controlada, eu quero dizer, então você vai ter uma boa saúde, um bom sono, você vai começar a melhorar. Então, assim, como anda a sua família? Tem que tirar tempo, como eu vou melhorar? Então, assim, a família, você tem que ter tempo para os seus filhos, conversar todo dia à noite um pouco, para ver como foi o dia da criança, principalmente as crianças, porque um dia elas vão ser adultas e elas vão trazer essa criança interior ferida, porque o pai ou a mãe não deu o assunto, não deu atenção para ela, o que ela precisava, não explicou coisas, não deu amor, não abraçou na hora que a criança estava com medo ou precisava. Então, assim, a área familiar é muito... Nenhuma dessas 7 áreas é mais importante que a outra. Todas são iguais. Sempre entenda isso. Não é porque eu falei primeiro que ela é mais importante. Todas elas são importantes. Então, agora, a familiar, eu já falei. Vamos para a profissional. Tem pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece, Altair, a gente pergunta assim, e aí, você está trabalhando? Estou trabalhando em qual empresa? Mas aí começa a falar mal. Tem fulano que trabalha lá, eu não gosto, eu já chego lá, eu passo mal de olhar para a cara dele, o patrão não presta, isso. Como que você vai querer ficar bem se a sua área profissional não está realizada? Você não consegue, não gosta do que faz, você passa o dia na beira de pessoas que você não gosta, né? Então, assim, como que você vai estar bem? Como?
todas as outras áreas são atingidas. Não tem área espiritual que aguente, familiar, nada. Se você trabalhar em alguma coisa que te entristece, que te aborrece, que te adoece. Então, assim, você tem que voltar do trabalho com alegria, com gratidão. Graças a Deus, trabalhei, foi um dia maravilhoso, né? Hoje foi gratificante. Tem dias que talvez não vai ser tão gratificante, mas qual é o problema? No outro dia a gente resolve isso, né? E a vida vem. Diana, essas áreas aí, você falou família, eu julgo, né, muito importante, mas é como você disse, sem as 7 áreas, elas têm que ter elas têm que se comunicarem. Com certeza. Se elas não se comunicarem, a gente acaba quebrando essa corrente, quebrando esse elo e tendo que começar tudo do zero. Com certeza. Uma prejudica a outra. Uma derruba a outra. Né? Então, esse é um assunto que, para mim, que eu pude observar na sua fala, e eu achei assim, muito interessante, e uma dedicação sua muito grande, quando você aponta essas áreas de uma forma bem clara, bem sincera, bem honesta, e se usando como exemplo. Sim, com certeza. O que é muito difícil hoje, porque as pessoas às vezes têm vergonha, umas não têm humildade para assumir, outras não. Eu vivi isso aí, vivo ainda me recuperando, lutando cada dia, e entendo muito bem. Mas vamos aí para a terceira, né, área a financeira. Como que você vai ficar bem se a gente gasta mais do que ganha? Vai lá, torra o cartão de crédito, gasta muito, faz doideira. Daqui a pouco tem o banco te ligando, o cartão está estourado, pessoas na sua porta toda hora. Ô, de casa, já vi. Então, tem casa, fulano está aí, e aí o coração já começa, já começa a ficar branco. Meu Deus, fulano vem me cobrar. Então, assim, não tem como, não tem sono. No outro dia eu vou voltar, tá? Se você não tiver hoje, outro dia, amanhã, até a semana que vem é seu prazo. Então, você fica ali com o coração na mão, assim, o coração acelerado, contando minutos, a ansiedade, o estresse, que causam todas as doenças, né? Ansiedade demais, estresse demais. Então, como que você vai ficar bem se sua área financeira também está horrível de mal, né? Então, assim, é uma área também que tem que ser controlada, né? Ganhar, gastar e investir para poder ter lá no futuro, mesmo dia a dia, né? Você ganha o seu salário, você gasta, porque a gente precisa gastar, que é a primeira área que a gente tem que comprar, pagar, comprar objetos, né? Então, o necessário. Aí depois você também tem que pagar as suas contas, e depois o que sobrar, você tem que poupar sempre um pouco. Como eu sempre digo, mas não sobra nada. Mas poupa, nem se fosse R$10 por mês, se achar pouco, coloca na minha conta para você ver. Rapidinho passa os anos e aí você já tem uma continha lá, né? Mas é incrível, assim. Ela é psicanalista e economista também, gente. Com certeza. Tem que sempre estar poupando um pouquinho, porque não é pegar e torrar tudo, porque quando chega a hora, talvez, de comprar um remédio que é necessária e urgência, né, Altair, a gente sempre tem que estar ali preparado. Não é que você tem que guardar remédio, dinheiro esperando adoecer, tá, pessoas? Para uma viagem, qualquer coisa que eu estou falando, que são um sonho seu, comprar um objeto, alguma coisa que você vai juntando ali, que um dia você realize seu sonho, tá? Não é guardar dinheiro e pensar em doença, mas se caso precisar também, já tem também ali, já é uma coisa, né, legal. E agora, mudando para a quarta, né, a área espiritual. A área espiritual é uma área que a gente deve respeitar todos os seres humanos, porque a gente tem pessoas que é ateu, ateia, tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas em outros países, né? Não, cada um acredita em... A diversidade de religiões. Isso a gente não discute, né? Tem pessoas que acreditam no pôr do sol, no universo, tem pessoas que acreditam nele mesmo, não importa no que você acredite. O que é legal é que a gente se respeita um ao outro e que a gente crê em alguma coisa, porque a gente tem que crer. Eu creio no Deus vivo, né? Eu também. Pois é, mas eu respeito as pessoas que não que creem em outras coisas. A gente tem que respeitar isso. A gratidão, o universo deu, né? É legal que
como que é incrível, eu sou maravilhada com o universo, porque aqui Deus deixou você livre para você, né, escolher, fazer suas escolhas, né? Então, assim, a área espiritual, ela é muito importante, porque na hora que você crê em alguma coisa, quando eu falo em alguma coisa, porque eu estou respeitando todo mundo, tá, pessoal? Eu creio no Deus vivo e eu acredito nele, ele habita no meu coração. Então, assim, é muito legal, isso me dá força de acordar, de lutar, né, de amanhecer, de cuidar da minha família. Então, isso é muito importante, a área espiritual está legal também, né? Então, assim, vamos para a sexta área, que é a área emocional. A área emocional, ela está muito ligada... Não, eu pulei uma, que é a quinta, vamos para a física agora, né? Eu pulei uma aqui. Vamos para a física. A física, gente, ela é tão importante quanto as outras. Eu acho ela tão legal falar dela, da física, porque é nós com nós mesmos. Nós somos o que a gente joga para dentro. Nós somos o que a gente come, o que a gente pratica, exercício. Se você se cuida, por exemplo... eu vejo, Altair, que eu viajo muito, eu e a Domar, né? A gente viaja muito, você sabe disso. E nas estradas, a gente, às vezes, a maioria das vezes, tem que comer, fazer refeições nas estradas. Então, assim, você olha, as pessoas estão tão inchadas, os pés estão inchados, a barriga, o abdômen está muito alto. Mas aí eu olho, assim, eu observo o que elas estão comendo. Às vezes é um prato enorme de carboidrato, 4, 5 carboidratos, é uns 2 litros de Coca-Cola, né, refrigerante, e ele está ali atrás daquele murundu de comida, falar logo assim, e está se matando, e ele quer como que ele vai se sentir bem. A área física é a gente com a gente mesmo. Como que você vai estar bem se você está jogando o alimento para dentro de você, sem olhar, sem perceber? Muitas das pessoas estão com o celular, você acredita? Tela ligada na frente do prato. Ele coloca aqui, olha, o celular, está mandando a comida, refrigerante, não está nem sentindo o sabor da comida, e está comendo sem limite, come demais, não sabe o que come, não sente o prazer da comida, nem mastiga direito. Né? E assim, toma refrigerante, se entope de açúcar, porque uma latinha de refrigerante, pelo que eu vi, estudei ali, olhei, eu acho que tem 5 colheres de sopa de açúcar. O diabetes vai vir. O diabetes ele não dá trégua, né? Teve um amigo meu essa semana que perdeu as 2 pernas por causa disso aí. Não conseguiu se livrar do açúcar, da Coca-Cola, do refrigerante e das comidas. Tamanhas refeições, sabe? A gente não precisa disso. Eu chamo, Altair, uma capivara emocional que existe dentro da gente. Quando o nosso emocional não está bem, a gente vai e parte para a comida, porque a gente quer algo bom, algo saboroso, né? Que traga aquela alegria, mas só vai trazer alegria e satisfação é momentânea, né? Que depois vai vir o sono, aí vem o peso, logo depois que você aí dói a consciência. Isso, dói a consciência. Por que eu comi tanto? Aí começa a dor no estômago, azia, é um monte de coisa. Começa, pessoal, comer pouco, tira o refrigerante, açúcar, prefira as frutas, né? E olha, observa a quantidade e a qualidade. Eu olho isso muito na minha casa, porque eu quero bem para a minha família. Quem ama, a gente sempre tira um tempo para a família. Voltando lá na área familiar, essa parte da física, do físico, você pode estar fazendo uma caminhada junto, chamando os filhos, batendo uma bola, se tiver espaço, ou dentro de casa mesmo, na varanda, quem quer faz, né? Inventa, né? Hoje tem jeito para tudo. Hoje tem. E aí é complicado, porque não é que a gente julga isso, mas eu quero deixar o alerta para as pessoas, né? Essa área física, porque os hospitais estão lotados. Nossa, eu fui com meu pai esses dias, Altair, lá em Santa Teresa, na minha cidade mesmo. As pessoas estão com tanto problemas de coração, diabetes, pessoas que estão perdendo as pernas, né? E aí eu fico pensando, eu tenho que passar essa informação para as pessoas, para elas se libertarem disso, porque pode diminuir, né, esse tamanho dessa... Porque, às vezes, a pessoa come e ela não sabe o tanto que comeu. Aí você vai falar, nossa, você comeu muito. Não, ela não viu, porque a capivara emocional é tão grande dentro dela que ela comeu e não percebeu. Então, assim, a área física também ela é muito importante, ela tem que ser muito vigiada. E é muito legal saber dessa área. Agora vamos para a sexta área, que é a área emocional. A área emocional,
é você com você mesmo. Vocês já pegaram o celular e passaram um áudio e depois vocês tentaram ouvir o áudio que vocês passaram? Já fez isso, Altair? Não, eu ouvi ele Ouvir sua voz com mesmo? imagem. Você gosta, né? E gosto, até porque eu faço gravação de áudio, né, por Você causa gosta, do podcast. né? Então, por exemplo, essa palestra aqui, eu pretendo tirar a imagem e jogar para o podcast. Então, no podcast é só som. Aí a gente, quando eu ouço, eu já não consigo ver a mesma imagem que estava. Eu sei como. Muitas das pessoas, eu, por exemplo, eu tiro de mim, quando eu conheci o Adomar ele fala muito no celular com o trabalho dele, então ele passava os áudios e ouvia. E eu ficava, mas gente, que me incomodava, porque ele conseguia ouvir a voz dele, e eu passava um áudio, quando eu já tirava, porque eu não queria que ninguém ouvisse a minha voz. Eu mesmo, inclusive, não queria ouvir minha voz, né? Mas é bom a gente ouvir a voz da gente. Com certeza. Testa a sua audição, tá? Aí eu aprendi com a Adomar e fui vendo ele fazer, e aí fui estudar, né? Fui estudando, até onde eu cheguei, no ponto de que a minha autoestima não era boa, sabe? Então, assim, fazer um teste com vocês. Passa um áudio, vocês conseguem encarar, ouvindo o áudio, a voz de vocês? Vocês gostam da voz de vocês? E outra perguntinha, quando você sai do banheiro, que você está ali à vontade, se enxugando, quem tem um espelho em casa, que você ficou na frente do espelho, vocês gostam do que vê? Você olha e fala, nossa, e aí? Por exemplo, eu vou falar de mim, eu chego na frente do espelho hoje, eu falo, e aí, Diana, vamos embora, batalha, coloca a roupa aí, vamos lá. Mas não foi assim sempre, pessoal, porque eu chegava na frente do espelho, eu me odiava, eu já cheguei a me bater na minha cara por raiva de mim, mas isso são problemas que existem dentro da gente. São traumas, né? Traumas que a gente tem que curar, que existe a cura, que é pela fala, né? Só um profissional pode ajudar, né? Que eu sempre falo que a única cura é pela fala. Só um profissional pode chegar ao ponto de poder estar ajudando. Então, assim, a área emocional é isso aí, é você com você mesma, né? Precisamos fazer terapia sempre, né? Sessões, né? Psicólogos, psicanalistas, né? Então, a área mental é assim, como que você, o que você assiste, o que você lê, o que você vê, com quem você anda. Essas pessoas que você anda, elas te colocam para cima, para baixo, falam, quando você fala de um projeto, por exemplo, aí ele vai te colocar para cima ou vai te colocar para baixo? São pessoas, você anda com pessoas muito negativas, você fala de sol, a pessoa fala de chuva. Você fala de crianças que nasceu, a pessoa vai lembrar logo de um morto que morreu ontem ou morreu hoje. Tem pessoas que vivem olhando quem morreu hoje. Vocês já observaram que ninguém fala quem nasceu, só fala quem morreu. Pois é muita negatividade, né? O que você está lendo, o que você está vendo. Por exemplo, eu tenho mais de 10 anos que eu não assisto TV aberta. TV aberta, vocês sabem o que é, TV aberta. Então, assim, eu assisto TV, claro que eu assisto, mas eu programo o que eu quero ver, né? O que é importante para mim ver. Essa é uma coisa da modernidade, porque hoje você tem diversos canais, né, na particular, ou mesmo no público. Você pode fazer uma seleção do que você quer ver e ouvir. Com certeza. Então, eu acho que isso aí foi uma evolução muito boa, porque quem quer positividade, ele tem que assistir coisas positivas. Com certeza. Não adianta você ligar num programa que só dá, vamos usar o linguajar comum, tiro, porrada e bomba, porque você já está com a mente contaminada. Com certeza. Então, se você já está propenso a ser triste, vai ficar mais tipo triste. de notícia só vai te jogar mais para baixo. Então, isso aí, Diana, eu procurei praticar, deve ter uns 4 anos. E outra coisa que eu aprendi muito no seu vídeo e com a sua fala, e eu estava até assim, eu sempre fui um cara das antigas, eu tinha horror a tal de psicólogo. Uhum. Eu demorei quase 5 anos para descobrir um psicólogo. E o ano passado, graças a Deus, apareceu uma psicóloga que ela falou que não esquentava não, que eu podia, que eu ia voltar. Então eu contei para ela dessa situação. E eu tenho ido.
ela tem me ajudado muito, Que bom. entendeu? A entender certas coisas, a curar certas feridas lá do passado, Sim. certas frustrações, que para mim não era problema, mas só que é problema. É problema. E ela me mostrou isso. E no seu vídeo, eu pude observar que você falou disso aí com propriedade, assim, que me deixou mais feliz, porque eu descobri que tinha alguém também que tinha problema que eu. Uhum. Que você demorou para passar um psicólogo, ou Sim, que você confiasse, com que certeza. você sentisse firmeza. Então, por isso, você ouvinte, eu aconselho, se você tem alguma aversão a fazer uma consulta médica ou a procurar um atendimento, seja ele psicológico, principalmente psicológico, que muitos dos nossos problemas, como a Diana disse aqui, muitos dos nossos problemas são gerados pelo psicológico. E aí afeta todo o resto do corpo, vem as doenças e a gente é que só sai a perder. E esse vídeo da Diana, e mais uma vez eu estou aqui fazendo propaganda, mas é importante porque pessoas que se preocupam com pessoas, nós temos que valorizar. E a Diana mostra isso no vídeo. Ela não mostra ela não passa a imagem dela, ela passa uma imagem de preocupação do coletivo, de que o que aconteceu com ela não quer que aconteça com ninguém. Por isso ela está estudando, ela estudou e estuda e continua aí na luta, trazendo benefícios para nós, como ela está fazendo aqui na rádio, mostrando um pouquinho do seu conhecimento e tendo a humildade de passar isso para vocês. Eu peço a vocês, a gente está chegando no final, mas ela ainda tem umas palavras para vocês. E agora, Diana, eu gostaria que você falasse, com toda a sua experiência, qual o aconselhamento, né, para essas pessoas que viveram, que vivem, e principalmente com essa questão hoje muito em voga do feminicídio, né, que as mulheres sofrem muito e muitas vezes se calam. E aí o psicológico é abalado. Com certeza. Eu sempre falo que eu já passei muito isso, já fui agredida, né, por homens, ex-maridos, que não se cale, procura ajuda profissional, procure um profissional. Eu tenho medo de polícia, mas procure um profissional, procura um psicólogo, um psicanalista, que ele vai saber te informar certinho para poder estar te ajudando, porque não é fácil, é uma briga dentro da gente, é uma confusão, às vezes as pessoas diminuem a gente, né? A gente como mulher, e hoje eu falo em nome de todas as mulheres, não falo... eu falo em nome das mulheres porque eu já passei e eu sou mulher, né? Não colocando os homens, que também os homens têm a parte deles que é legal, né? Mas não é igual, tem mulher também que é problemática, Altair, tem muitos homens também que, né? Nem todos são iguais, né? Sim. Mas a gente fala daquelas pessoas que sofrem, né? Que está sofrendo e que sofre como eu já sofri, como eu já passei. Então, assim, que não fique calada, procure ajuda, que isso vai passar, porque eu acho que nada dura para sempre, igual nem a alegria, nem a tristeza, igual nem a chuva. Eu me inspiro muito no universo, né? Isso nem aí. todo dia, um dia está chovendo, um dia está dando trovão, outro dia vem uma tempestade e acaba com tudo. Assim é a nossa vida. Mas o amanhã é outro dia, e aí Deus dá um descanso na noite para a gente pensar. Quando a gente trata todas essas 7 áreas, já é um bom tamanho, assim, um progresso enorme para no outro dia você estar bem, para você acordar bem e você pensar. Outro conselho que eu dou, quando você acorda de manhã, por favor, faça isso 2 meses e depois você vai falar, Diana, valeu muito, ou Diana, não consegui nada. Mas eu tenho certeza que, diante de 1000 pessoas, eu sei que quase todas vai falar que foi muito bom. Altair, não tem coisa melhor. Acordou, fique em silêncio, não pega telas, não vai para televisão, não vê noticiário, parte de manhã. Aliás, noticiário não era nem para ser assistido, porque o mal de Alzheimer, eu acho que as pessoas estão enlouquecendo com essas coisas, sabe? De tanto ver, já acorda, tem gente que na padaria, eles já estão com o jornal na mão, ou com a televisão vendo quem matou, quem morreu. É uma coisa, é uma tragédia atrás da outra, e não tem como você começar seu dia
com o pé direito, assistindo essas coisas ou lendo essas coisas. Então, assim, acorde, fique em silêncio, fique com você mesmo, pega um livro bom, lê, ou agradece, faça uma oração, né? Toma um copo de água em jejum, morna, toma um bom café. Quando eu falo um bom café, procure coisas boas, banana cozida, uma batata doce, né? Um omelete, um ovo cozido. Procure sempre melhorar a área física. Pão é gostoso, é uma delícia, mas é muito carboidrato, é açúcar, é muito problema para o nosso corpo. E tem pessoas que não vê outra solução a não ser comer pão, acha que só aquilo que tem de alimentação, né? Então, assim, e outro recadinho que eu quero deixar, Altair, é porque eu comecei a falar assim do meu pai, então as pessoas vão falar, né? Deixa eu só falar sobre a relação do meu pai. Eu pensei que você ia deixar em branco. Não, vou deixar em branco, não, pessoal. Meu pai, a gente teve, sim, muitos problemas, muitos conflitos, mas depois, com ajuda psicológica, né? Claro que o meu psicólogo me ensinou que eu tinha que chegar para o meu pai e colocar todas as minhas mágoas que ele tinha feito para mim, que eu sentia, e eu fui e fiz isso, botei meu pai e minha mãe de frente, conversei com eles, e eles choraram comigo e me abraçaram e disseram que nunca que eles imaginaram que eles tinham feito tão ruim, assim, que foi tão ruim para mim, foi muito traumático para mim. Eles nem sabiam que se fosse hoje eles não fariam aquilo comigo de novo. Então, assim, eu me senti aliviada porque olha só a palavra, se fosse hoje ele não faria. Então, assim, ele também não sabia porque ele aprendeu e a mente dele não foi tão desenvolvida para poder ter outra mente assim, não, eu passei, mas eu não quero para os meus filhos. Né? Então ele trouxe. Hoje meu pai para mim, meu pai e minha mãe é meu xodozinho, é meu amor, é beijo todo dia. Então assim, quero deixar bem claro que a minha convivência não tem raiva de ninguém, porque o perdão, Altair, ele é para a gente, não é para o outro, tá? Para o outro, isso aí. Diana, é interessante tudo isso, sabe? A força que a gente vê em você, da luta. Eu que sou amigo de vocês, né, do casal. Seu marido é meu amigo há mais de 30, 40 anos, sei lá. É muito tempo. É muito tempo. Gente, mas eu sou novinho. Mas a gente aprendeu a ver você, eu, pelo menos, vejo você uma pessoa muito ponderada, muito sensata, e respeito muito. E tinha necessidade de trazer você. Essa necessidade, e quando eu vi o seu vídeo, eu falei assim, é essa aqui. Porque, às vezes, a gente pensa, vou trazer um doutor, uma doutora, mas que não vai passar a experiência de quem viveu. Sim. Então, o interesse aqui é mostrar para o ouvinte, mostrar para você que está aí prostrado, que está aí cabisbaixo, está aí se julgando última pessoa do mundo, uma experiência dessa que foi falada aqui, que a Diana mostrou aqui. Ela passou, ela viveu isso aí. Então, você, ouvinte, que está com se sentindo triste, se espelhe nesses bons exemplos. Se espelhe nessas situações vividas. É como ela disse aqui, não adianta você pegar uma pessoa que só vai te jogar para baixo. Não adianta você pedir conselho a uma pessoa que vai dizer que você não é capaz. E isso, a Diana explicou aqui, deixou bem claro. O que nós devemos fazer é procurar pessoas iguais a nós ou maior que nós, para que nós possamos achar a solução e que Deus nos mostre também solução para aquilo que nós estamos vivendo. Como veem, o próprio ser humano complica a vivência dele. E eu quero agradecer a presença da Diana aqui e tenho certeza que vocês aprenderam muito. Ela deixou uma experiência muito grande aqui, que se fosse no consultório, vocês podem ter certeza que levaria umas 10 sessões para ouvir o que ela falou aqui em 30, 40 minutos. Então, gente, vamos valorizar a vida, vamos nos valorizar. Seja você, esquece do outro. A opinião dos outros nem sempre importa. Ok? Diana, um abraço, obrigado pela sua participação e dê seu último recado aí, por favor, para nós.
Eu que agradeço por estar aqui, pela essa oportunidade. E é assim, julgue menos, né? E se julgue menos, porque o outro pode julgar, mas quando a gente não se julga, a vida muda, né? Sim. E é assim, vou deixando vocês aqui. E um grande abraço e um grande beijo a todos. Obrigado, Diana.